mestrado profissional. No futuro, eu espero que a gente possa dividir, inclusive, uma disciplina nesse programa de pós-graduação. Vai ser bacana você trabalhar com textos aí na tua perspectiva, eu trabalhar nas minhas. Essa disciplina, o título dela é bem o que a gente gosta de trabalhar, que é geopolítica das fronteiras, dos limites e das fronteiras. E os alunos eles já têm uma base conceitual. Nós já trabalhamos o material, por exemplo, do Kolossov, o material do Fouché. Eles já não chamam mais de limite, eles chamam de díades agora. Então, já tem algumas gracinhas, já tem um nível de requinte na linguagem. Então, sem mais delongas, Camilo, eu vou passar a palavra para você. Fique à vontade para fazer sua apresentação. E, em seguida, eles passam a fazer as perguntas, questionamentos, enfim. Eu sei que vai ser bem bacana. Então, por favor, a palavra é sua. E feliz ano novo aí para todo mundo. Tchau. Vai lá. Feliz ano novo. Bom, inicialmente vou dividir a tela com vocês aqui para a gente já ter o material aqui. Vocês estão conseguindo ver a tela ou ficou comido alguma parte? A pessoa não está conseguindo ver, mas está muito pequeno. Mas acho que é porque depois o senhor vai aumentar, não vai? Eu vou aumentar aqui para vocês. Só um minuto. Coloca a tela cheia aí, a apresentação. Deixa eu só botar aqui essa apresentação. Aqui, peraí. Aqui. Agora tá bom? Calma aí. Tá melhorando, professor. Dá para vocês verem a tela toda ou não? Sim, professor. Ficou bacana agora? Ficou, estou vendo perfeitamente aqui em Curitiba. Perfeito. Então, inicialmente, eu quero agradecer o convite do professor Gutenberg. Nós temos aí um início de trajetória na geografia que nós estudamos na Universidade Federal do Rio Grande do Sul e na Universidade Federal do Rio de Janeiro, uma trajetória no mestrado e doutorado. Nós praticamente trocamos os orientadores, né? Então, caminhos bem parecidos. O que pode me dar toda a segurança de dizer a vocês que vocês são privilegiados com o professor que vocês têm, que estudou nos principais centros do Brasil e depois no exterior, na França, no Canadá. E eu posso falar sem a menor sombra de dúvida que vocês estão aí com um dos professores que é um dos maiores geógrafos do Brasil, né? Então, eu quero que esse meu registro seja gravado. E a ideia da palestra de hoje é trazer algumas provocações para vocês, no sentido de fazer com que vocês possam aproveitar algumas dessas minhas contribuições na elaboração de artigos, na elaboração de trabalhos acadêmicos e da própria dissertação. Então, são assim, alguns apontamentos que eu acho que vão ser muito importantes na caminhada de vocês no programa de pós-graduação em estudos de fronteira. E a outra coisa que é importante frisar é que o mestrado da Unifap em estudos de fronteira é um dos poucos mestrados especializados no tema e um dos mais importantes e tem uma das equipes mais capacitadas, tá? Bom, inicialmente eu propus aí esse tema, as fronteiras da América do Sul, em múltiplas escalas, com base num texto que vocês têm disponível na internet. Eu acho que também o professor Gutenberg já disponibilizou a vocês, que é o texto que eu escrevi em conjunto com uma aluna e foi publicado num livro,
Normalmente eu costumo fazer as minhas obras em parceria com colegas ou com estudantes. Isso é muito importante porque a gente consegue ter mais de um ponto de vista no trabalho, né? Bom, a proposta inicial é falar da América do Sul e das fronteiras da América do Sul. Daí eu trago algumas reflexões para vocês. A primeira delas é que nós temos uma percepção de América do Sul pautada no eurocentrismo, né? E no eurocentrismo, que é nada mais, nada menos que a visão de mundo a partir da Europa e a partir dos valores daquele continente. Nós vamos ter aí, então, um continente que vai ser batizado em homenagem a Américo Vespúcio, né? Nascido em Florença, que trabalha para as coroas de Portugal e Espanha, que vai ser o primeiro a afirmar que a América não era parte da Ásia, assim como Colombo acreditava e outros navegadores também. Então, vai ser o primeiro a afirmar e divulgar a ideia de que se tratava de um novo continente, de um novo mundo, né? E aí a gente vai ter essa massa de terra batizada em homenagem a um europeu, Américo Vespúcio, e nós vamos ter, a partir daí, o primeiro nome, né, América, ele vai surgir em 1507, publicado num planisfério, e a partir de então nós vamos ter esse nome acompanhando a história da humanidade. O continente se chama América e não Américo, por conta que os outros continentes já eram no feminino, África, Europa, Ásia. Por conta disso, o Américo, né, se transforma em América, essa massa emersa de terras aqui onde nós nos encontramos. O mais interessante é que, para a gente falar de América do Sul, é importante frisar que cada país possui uma regionalização própria. Não há um consenso entre os países no que tange ao que seja a divisão ideal das Américas. Em alguns países, como os Estados Unidos, vão dividir as Américas em duas partes. Então, vários atlas que são importados e traduzidos, nós vamos ter a América do Norte e a América do Sul. No Brasil é diferente. Nós temos uma regionalização que faz o continente americano ser dividido em três. Então, nós vamos ter a América do Norte, a América Central e a América do Sul. Outros países vão dividir de forma diferente, né? Em quatro, colocando o Caribe como uma massa autônoma. Mas, no caso brasileiro, nós dividimos as Américas em três partes. E é importante frisar que, no caso brasileiro, a regionalização é pautada em cima de uma divisão fisiográfica, né, das placas tectônicas, né? Temos a placa da América do Norte, a placa do Caribe e a placa da América do Sul, então, que vão dar origem, então, vão ser a justificativa para dividir a América em três partes. A placa da América do Sul, né, que é a nossa placa, então seria a subdivisão do subcontinente sul-americano, correspondendo à placa com o mesmo nome, América do Sul. Bom, no caso brasileiro. E no caso brasileiro, nós temos a placa do Caribe e a placa da América Central compondo a mesma subdivisão, o mesmo subcontinente. Então, a América Central, para os brasileiros, é composta de duas partes. A parte do Istmo, no continente, e a parte insular, que seriam as ilhas do Caribe. Então, a América Central é composta do Istmo e das ilhas do Caribe. O Caribe, então, na ótica brasileira, é parte da América Central, tá? Isso causa um grande estranhamento quando nós vamos a outros países fazer palestras ou apresentar trabalhos, e as pessoas se confundem, não sabendo como classificar o Caribe. E o Brasil traz aí, a partir das placas tectônicas, uma divisão bem específica e pautada em critérios científicos, né? Afinal de contas, o Caribe é composto por áreas sobre a placa do Caribe, né? que correspondem ao subcontinente América Central. Bom, posto isso, nós temos a percepção do que significaria, então, para os brasileiros, até onde iria a América do Sul, né? Que é a nossa fronteira, a nossa divisão ali com a América Central, ela é estabelecida por um país chamado Panamá. Bom, é importante frisar que a América do Sul, assim como a América Central e o México, são parte de um conjunto de países classificados como a periferia do sistema internacional.
Nós, então, países da América do Sul, da América Central e o próprio México, que é uma parte da América do Norte, nós somos parte da periferia do sistema internacional. Aqui eu trago um mapa para vocês identificarem bem claramente por que eu digo isso. Temos um mapa dos países separados ou classificados pelo Índice de Desenvolvimento Humano. Aqui nós temos os países em verde escuro, aqueles com um índice mais alto, são os países classificados como desenvolvidos ou países do primeiro mundo, seja lá como queiram, dependendo do autor, né, e da nomenclatura utilizada por ele. Nós vamos ter, então, esse conjunto de países, né, da periferia, sendo a maior parte dos 193 países da ONU. As Nações Unidas têm 193 membros, são 193 países independentes e soberanos, são os estados nacionais, membros da ONU. A maior parte deles, né, a maioria esmagadora, pertence à periferia, né? O Brasil e os outros países da América do Sul são parte, então, da periferia do sistema internacional, e as relações entre os países da América do Sul vão ser marcadas por relações entre países periféricos, entre estados que se encontram numa situação periférica no sistema internacional. Esse outro mapa mais didático, a gente consegue, através de uma linha, né, separar os países do centro do sistema e os países da periferia, e nós vamos ter aí, ao lado da América Latina, né, a África e parte considerável da Ásia, compondo a periferia do sistema internacional. Os 193 países membros da ONU, aliados ao Vaticano e a Taiwan, compõem aí o conjunto de 195 países independentes, né? É bom frisar que são só 195 países independentes com o governo, território definido e população, né? Além de reconhecimento internacional, aqueles critérios estabelecidos pela Convenção de Montevidéu, de 1933, que fazem com que nós possamos dizer que o mundo possui 195 países. Né? Em tempos de pandemia, os prefeitos e governadores começaram a chutar números elevadíssimos em relação ao número de países existentes no mundo. Alguns mencionam mais de 200, né? Coisas assim que não tem nenhuma... não são verdadeiras. Né? O mundo só tem 195 países e não mais do que isso. Então, é uma demonstração do tamanho de desconhecimento em relação a esse tema por parte de nossas autoridades. Né? Então, nós vamos ter, no sistema internacional, países do centro e da periferia. Vou falar sobre a América do Sul, suas fronteiras e a condição marcante, né, de periferia nas relações entre os países sul-americanos. Outro ponto importante a frisar é que, na América do Sul, nós vamos ter uma série de acordos envolvendo os países da região, né? São acordos de livre comércio, são acordos que envolvem países de determinada bacia hidrográfica, são acordos que fazem com que haja, entre os países da América do Sul, uma situação descrita nas relações internacionais como o efeito espaguete-bowl. O que significaria isso? Significa um conjunto, né, grande de acordos internacionais que os países vão fazer parte, e esses acordos internacionais, então, vão causar alguns problemas, porque os países vão fazer parte, ao mesmo tempo, de grupos diferentes, de conjuntos diferentes. O Brasil, no caso, ao mesmo tempo que ele é parte do Mercosul, ele também vai ser parte do Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata, ele vai fazer parte também, ao mesmo tempo, da Organização do Tratado de Cooperação Amazônica, né? E, até pouco tempo atrás, fazia parte, como um dos membros mais efetivos, né, da Unasul. Então, esse conjunto de acordos internacionais, né, e de blocos sobrepostos vão fazer parte, então, vão caracterizar a realidade dos países sul-americanos. O que há de problemático nessa situação? Por vezes, os países vão ter que desrespeitar regras estabelecidas por determinado acordo para
cumprir, né, novos tratados ou tratados estabelecidos em outro grupo, né? No caso do Mercosul, então, a gente pode citar aqui o Brasil fazendo parte ao mesmo tempo do Mercosul e do Comitê Intergovernamental Coordenador dos Países da Bacia do Prata. Ele, para cumprir determinadas regras do Mercosul, muitas vezes ele vai ter que descumprir regras do outro acordo. Bom, mas é importante mencionar que essas iniciativas, elas são iniciativas que elas foram criadas a partir do final da Segunda Guerra Mundial e que vêm sendo criadas e recriadas ao longo das décadas pelos países do subcontinente, sem que haja o real alcance dos seus objetivos. A gente nunca teve uma dessas organizações concluindo todos os seus objetivos ou alcançando as suas metas, né, que foram estabelecidas na sua origem. A primeira das iniciativas de integração da América do Sul, né, que vai contemplar uma preocupação com o desenvolvimento integrado dessa região, vai ser a CEPAL, criada no âmbito da ONU em 1948. Após a CEPAL, nós vamos ter a criação da ALAUC, né, Associação Latino-Americana de Livre Comércio, que além de alguns países da América do Sul vão fazer parte também países de fora, como o México, e em 1960. Essa iniciativa ela ia contemplar uma área de livre comércio, né, aumentando a integração entre os países da região. O problema é que essa meta nunca foi atingida. Nós sempre tivemos, entre os países da América do Sul, a problemática da posição de periferia no sistema internacional, a dependência em relação às potências do centro, no caso dos Estados Unidos, a interferência da política externa por parte das potências do centro, né? E a gente vai ter, então, todos esses elementos inviabilizando, né, fazendo parte, né, daqueles resultados de fracasso nas iniciativas de integração da América do Sul. No caso, depois da ALAUC, a ALAD, em 1980, que foi criada para substituir a ALAUC, e, por fim, o Mercosul. Essas iniciativas elas iriam impactar a fronteira ou as fronteiras dos países da América do Sul de maneira significativa, porque as fronteiras que, historicamente, foram moldadas a partir de uma lógica da segurança e defesa e do controle, da separação entre sistemas jurídicos e políticos diferentes, elas vão passar a ter uma nova função a partir dessas iniciativas de integração. Elas vão ter a função de cooperação e integração, né, de áreas importantes nesses blocos regionais, né, nesses acordos. O Mercosul, por exemplo, a partir de 91, vai ter um enfoque para a fronteira diferente. Vai ser uma área que, historicamente, era a área de separação, relegada ao esquecimento, ou uma área caracterizada por baixo investimento governamental, por uma percepção de que era aquela área de segurança internacional, a primeira área a ser atingida no caso de um confronto com o país vizinho, e por isso uma área desprovida de grandes investimentos em infraestruturas, de grandes rodovias, de eixos de conexão importantes, justamente por conta de uma lógica militar para dificultar a invasão, né, por parte de um país estranho, país vizinho, no caso de uma guerra. Todos esses elementos eles passam a ser colocados em segundo plano e a gente vai ter, a partir do final da década de 1990, uma preocupação com a integração dessas áreas, né, essas áreas de fronteira, que vão passar a receber políticas públicas, né, pautadas em grandes obras de infraestrutura, como pontes, rodovias, linhas de transmissão de energia, gasodutos, projetos importantes que passam a ser, então, parte da realidade da América do Sul a partir da primeira década do século XXI. O Mercosul, então, ele marca um momento histórico importante onde as áreas de fronteira deixam de ser exclusivamente áreas relegadas a políticas públicas de segurança, defesa e controle e passam a ser áreas que vão receber políticas públicas
voltadas a desenvolvimento e integração. Tá? A gente vai ter o Mercosul, que também não atinge os seus objetivos. O Mercosul nunca chegou a ser um mercado comum, longe disso, né? A gente pode classificar o Mercosul como uma união aduaneira imperfeita, e uma união aduaneira imperfeita que, para alguns intelectuais, nem chega a ser uma união aduaneira, mas sim uma zona de livre comércio imperfeita, né? Dada a tamanha quantidade de medidas protecionistas envolvendo o Brasil, a Argentina, o Paraguai e o Uruguai. Só para vocês terem ideia, quando vocês chegam na fronteira de carro, né, na fronteira do Brasil com a Argentina, existe uma lista de produtos que os brasileiros podem trazer da Argentina a cada 30 dias, né, a cada mês, e os argentinos a mesma coisa. Então, esse livre comércio não existe. A gente vai ter, então, restrições severas nas fronteiras em relação, inclusive, à circulação de mercadorias. Nós vamos ter um limite, por exemplo, no caso do Brasil com a Argentina, por CPF, de 10 quilos de carne, 10 quilos de farinha, 24 garrafas de vinho. É esse tipo de medida protecionista que a gente encontra nas aduanas, na Receita Federal, nos postos de fronteira. Aí no Amapá vocês vão ter um posto da Receita Federal e a Agência da Polícia Federal, em Oiapoque. A situação semelhante vai se reproduzir nas dias do Brasil com a Argentina e outros países, mas sobretudo da Argentina, onde o Rio Uruguai é grande parte dessa fronteira, e as cidades gêmeas vão ter, então, essa limitação, esse fator aí de controle das mercadorias, ou seja, um protecionismo muito grande existente no Mercosul, né? Então, longe de ser um mercado comum ainda, existem vários degraus para serem subidos até a gente conseguir fazer com que o Mercosul seja um mercado comum, né? Uma das principais iniciativas, né, que vai caracterizar a nova função de integração das fronteiras na América do Sul vai ser a IRSA, né? Então, a Iniciativa para a Integração da Infraestrutura Regional Sul-Americana, criada no ano 2000, com uma iniciativa do governo brasileiro, que vai reunir os países da América do Sul a partir do ano 2000 e vai ser, então, uma das principais ferramentas da política externa brasileira, não é? O Brasil, então, a partir do governo Lula, ele vai incorporar essa iniciativa criada no ano 2000, ainda no governo FHC, e a partir de 2003, a IRSA, rebatizada COSIPLAN, né, incorporada ao COSIPLAN em 2009, ela vai ser a principal ferramenta da política externa brasileira durante, então, os anos do governo Lula. A gente vai ter uma série de projetos de infraestrutura importantíssimos, mudando a realidade da fronteira. As fronteiras da América do Sul vão receber as conexões que historicamente não possuíam. Os países sul-americanos, por a sua condição de periferia, eles historicamente estão voltados para fora, para o centro. São as áreas do litoral, aquelas que são que recebem a maior quantidade de população, até os dias de hoje, concentram a população dos países, né, em grande medida, porque são as áreas voltadas para as antigas colônias. Então, as áreas de porto, né, o litoral brasileiro, concentra até os dias atuais, pela característica de país periférico, né, e pela herança colonial. Então, os países sul-americanos até hoje vão ter essa característica de concentração populacional nas áreas voltadas para o exterior, né? São os produtos primários, ainda hoje, os principais produtos das pautas de exportação de Brasil, Argentina, Chile, Paraguai, Bolívia, Peru, Colômbia, Uruguai. E esses produtos de exportação que vão para o centro do sistema internacional. Bom, a IRSA ela vai ser iniciativa fundamental para mudar ou tentar mudar a realidade de isolamento das áreas de fronteira que até então existia. Essas obras de infraestrutura vão ser distribuídas em 10 eixos, e esses eixos vão receber os projetos. Os projetos, sobretudo projetos de obras de rodovias, hidrelétricas, ferrovias, gasodutos, linhas de transmissão, vão ser realizados por grandes empresas, e as empresas brasileiras, elas vão ser contempladas, as grandes construtoras vão ser contempladas nesse momento, nas primeiras décadas do século XXI. O governo vai usar essas
empresas de engenharia as maiores do país como os vetores, né, do projeto de Brasil Potência Regional. Então, a América do Sul vai ter, durante o governo Lula, alimentado, né, pela alta do preço das commodities, o Brasil, então, captando grandes volumes de dinheiro do mercado internacional, né, por conta do preço elevado dos seus produtos de exportação, como petróleo cru, minério de ferro e a soja. A gente vai ter capital para poder fazer essa política externa que o Itamaraty, naquela altura, classificava como altiva, né, e uma política externa independente, fora dos interesses e das diretrizes das grandes potências. Então, era um projeto, naquela altura, de Brasil Potência Regional, pautado nas grandes obras de infraestrutura, da presença das grandes empreiteiras do Brasil nos países vizinhos, fazendo a conexão entre o Brasil e os países vizinhos, e entre esses países também entre si, com novas pontes, com obras, então, importantíssimas, que até o século XXI não existiam, né? Pontes entre o Brasil e a Guiana, entre o Brasil e a Guiana Francesa, pontes até dentro de outros países, como o Suriname, conectando áreas dentro desses países, né? Fazendo com que houvesse a possibilidade da circulação dos fluxos de pessoas, mercadorias e serviços entre esses países. Por quê? Não existia até então a preocupação de integrar esses países. Eram países mais integrados, e até hoje são, com potências externas, como Estados Unidos, países europeus e a China, do que com seus vizinhos. Se a gente olhar a pauta de exportações e importações desses países, até hoje os principais parceiros comerciais vão ser os países do centro do sistema. Mesmo existindo o Mercosul, mesmo existindo a comunidade andina, a gente vai ter Estados Unidos, China e países europeus como os principais parceiros comerciais, né? Em quarto lugar, a gente vai ter os países vizinhos, às vezes nem isso, dependendo do país. As grandes obras, então, que vocês veem nessas imagens, são obras que o Brasil, naquela altura, implementou nos seus vizinhos, em conexões com eles, e também nos países africanos, que era parte da política externa brasileira, ser um ator importante no sistema internacional, aproveitando os recursos existentes da alta das commodities, e o Brasil tinha capacidade, com as suas empreiteiras e com algumas empresas como a Marco Polo, fabricante de ônibus, a Embraer de aviões, o setor de alimentos congelados, de frango e carne, como a BR Foods e a JBS Friboi, a própria Embrapa e a Caixa, eram esses vetores, né, da política externa brasileira nos países da África subsaariana e nos países vizinhos da América do Sul, que fariam com que o projeto de Brasil Potência Regional pudesse ser alavancado. Toda essa engrenagem vai ser desarticulada a partir de 2014 com a Operação Lava Jato, que vai, através de uma narrativa, né, da luta contra a corrupção, ela vai desarticular e inviabilizar as grandes empreiteiras que eram os principais vetores da política externa brasileira no exterior. A política externa que desagradava as potências tradicionais, como as potências europeias, a França, os Estados Unidos, o Reino Unido, que historicamente estavam presentes na África, né? E essas grandes empreiteiras e outras empresas brasileiras incomodaram e fizeram com que a política externa dos Estados Unidos articulasse aí, juntamente com o judiciário brasileiro, um projeto que fizesse com que o Brasil voltasse a ser meramente um fornecedor de commodities, e todo esse projeto de industrialização do Brasil e de sua presença significativa como um player internacional, esse projeto fosse desarticulado, né? O golpe branco sofrido, então, pelo governo Dilma fez parte disso. Nós tivemos, então, a partir daí, uma mudança completa, né, de 2014 para cá, nas diretrizes da política externa brasileira. O governo Temer vai agravar a situação, alinhando a política externa brasileira com os interesses de grandes potências, algo que hoje é mais fortalecido ainda no atual governo. A fronteira deixa de ser, então, a partir de 2014, uma área que vai ser contemplada por políticas de desenvolvimento e integração, e volta a ser aquela área que sofre com os estigmas de
área de segurança, área de perigo e tantos outros estigmas divulgados maciçamente na grande imprensa. Nós vamos ter projetos e políticas públicas desde então, a partir do governo Temer, e já no meio do governo Dilma, né, com a preocupação da segurança e da defesa para as áreas de fronteira. Então, volta aí essa prioridade do governo brasileiro em projetos e políticas de segurança e defesa para a fronteira do Brasil. Algumas áreas, como a Tríplice Fronteira Brasil, Argentina, Paraguai, que estão estigmatizadas historicamente pela presença do contrabando, de descaminho, vão receber aí grandes operações, Operação Ágata, né, Operação Sentinela e outras operações das Forças Armadas brasileiras. E essas operações de segurança e defesa, elas não vêm acompanhadas de alternativas, né, de emprego e geração de renda ou trabalho para as pessoas que estão envolvidas no contrabando e no descaminho. Eu trago só um dado relacionado à Foz do Iguaçu, uma das principais cidades da fronteira do Brasil e uma das principais áreas de fronteira da América Latina. Na região entre Foz do Iguaçu e a cidade de Cascavel, num raio de 100 quilômetros, o contrabando e o descaminho são responsáveis por 45 mil postos de trabalho. Então, são pessoas com baixa escolaridade, que não possuem outras alternativas, que vão estar ganhando o seu pão de cada dia, passando mercadoria, às vezes, normalmente caixa de cigarro ou eletrônicos, de um lado para o outro da fronteira. Você tira o ganha-pão de 45 mil pessoas e suas famílias e não dá outra alternativa, né? Aí, ao lado desse tema, nós vamos ter cada vez mais a preocupação com operações de combate ao contrabando de descaminho e não há, ao mesmo tempo, uma preocupação em gerar oportunidades de trabalho e renda nas fronteiras, as áreas que são historicamente deprimidas, são as áreas historicamente mais pobres dos seus respectivos estados, né? As áreas, os municípios localizados na faixa de fronteira, salvo as exceções de alguns municípios que possuem empresas do setor do agronegócio, né, no Paraná e em algumas áreas do noroeste do Rio Grande do Sul e oeste de Santa Catarina. Mas, via de regra, são as áreas deprimidas economicamente dos seus respectivos estados. O que nós temos testemunhado desde então é esse grande esforço do governo federal em colocar aí as operações de combate à criminalidade nas áreas de fronteira, operações que não vêm acompanhadas aí de políticas públicas de geração de emprego e renda e que marcam uma realidade da região, da faixa de fronteira, como área de altos índices de violência, de criminalidade, mas também de desemprego, de evasão escolar, né, e a falta de perspectiva, né, de um futuro melhor nessas áreas. Então, essa realidade que vem a partir de 2014 com força, por conta de toda uma geopolítica envolvendo aí interesses de grandes empresas dos Estados Unidos e por trás desses interesses está a intenção em desarticular e muitas vezes até destruir as empresas brasileiras, as grandes construtoras, as grandes empresas exportadoras de carne, como a JBS, a BR Foods, né? E a gente vai ter a punição por conta dos crimes de corrupção das empresas e não das pessoas, dos seus responsáveis. Os grandes crimes de corrupção, é importante dizer, não são exclusividade do governo brasileiro. A Odebrecht, a Camargo Correia, a Queiroz Galvão, a Andrade Gutierrez, que fizeram parte aí de um grande esquema de corrupção, desviando dinheiro do BNDES para a implementação dessas obras da Irsa Coziplan. Essas empresas não são exclusividade, a corrupção não é exclusividade delas. O que existe no mundo inteiro é o apoio dos governos dos Estados Unidos, da França, do Reino Unido, da Alemanha, às suas grandes empresas. O Brasil não fez nada de diferente. Ele apoiou suas grandes empresas no cenário internacional para que o Brasil se destacasse, passasse a ser um player importante, pelo menos em nível regional, na América do Sul e no Atlântico Sul. O que houve aqui, por conta da Operação Lava Jato e do ataque do judiciário a essas empresas, foi o desmonte da política externa brasileira, altiva, né, e do projeto de Brasil Potência Regional, e também o desmonte das fábricas e das empresas brasileiras que tinham
no mercado internacional, condições de competir com empresas americanas, estadunidenses, empresas chinesas, empresas europeias, e que hoje não tem mais, porque foram punidas por conta da Operação Lava Jato. Inclusive, a própria Petrobras sofreu um ataque severo, algo que não ocorre nos outros países. Se vocês entrarem no Google e buscarem no buscador, botem o nome da grande empresa Volkswagen e coloquem do lado corrupção, vocês vão encontrar esquemas de corrupção envolvendo o governo alemão, a Volkswagen e os escândalos decorrentes disso. A mesma coisa vale para a Shell, a mesma coisa vale para a Esso, a mesma coisa vale para as maiores empresas do planeta. O que ocorre quando há um combate à corrupção nesses países, são punidos os seus responsáveis, pessoas físicas, os seus diretores e presidentes, e não as empresas. O que ocorreu no Brasil foi a punição às empresas. Você vai ter, então, a partir daí, não apenas o fim do projeto Brasil Potência Regional, mas um grande desemprego e uma grande quantidade de projetos que vão ser inviabilizados e obras que vão ser interrompidas a partir da intervenção do judiciário. Então, foi todo um pano de fundo, né, da geopolítica internacional, que vai ser importante entender como isso funciona, para a gente perceber o que está por trás da Lava Jato. Não é apenas a narrativa da luta contra a corrupção. A corrupção persiste até hoje. São outros elementos que devem ser colocados na análise dessa temática. As fronteiras vão sofrer severamente com isso, porque elas eram o elo mais frágil naquela relação entre os países periféricos, que o Brasil passa a alterar a partir da IRSA. E com o fim da política de investimento nas fronteiras, da priorização à integração e à cooperação, a gente vai ter o retorno, né, da percepção da fronteira como área de segurança e controle, e a gente vai ter, ao lado disso, uma política externa, hoje, do governo brasileiro, completamente alinhada aos interesses dos Estados Unidos, né, até o governo Trump, e a gente não vai ter aí a prioridade para os nossos vizinhos, né? Nossos vizinhos, por exemplo, os países do Mercosul, que são países fundamentais para a indústria brasileira, nós vendemos produtos industrializados para os nossos vizinhos, não para os Estados Unidos, não para a China, não para a Europa. Então, o Mercosul deveria ser protegido pelos nossos ministros e, por outro lado, ele é atacado. Ou seja, não são os interesses da indústria brasileira, dos empregados da indústria brasileira, que estão sendo visados como prioridade pelo atual governo, e sim são os interesses dos Estados Unidos. Nós temos uma política externa servil, subserviente, e que não está, de nenhuma forma, contemplando o interesse do Brasil, né? Nós temos aí, então, um governo atrelado aos interesses de outro país, né? Nós temos acordos que são muito ruins sendo assinados entre o Brasil e os países do centro, que não dão nenhuma vantagem para as empresas brasileiras, que dão vantagens para as empresas estrangeiras e para cidadãos estrangeiros. Bom, o retrato disso é a desarticulação do Brasil com os países vizinhos, ao ponto do Mercosul, em março, ter realizado uma conferência entre os presidentes para alinhar as decisões sobre o que ser feito em relação ao combate ao coronavírus na faixa de fronteira, na zona de fronteira, né? E, ao mesmo tempo que os países, os seus presidentes, na reunião virtual, concordam em alinhar as medidas de combate ao coronavírus nas suas áreas de fronteira, na semana seguinte, os governos de Paraguai e Argentina tomam medidas unilaterais, e o Brasil também, e fecham de maneira unilateral, sem cumprir nada do que tinha sido combinado, as suas fronteiras. A gente vai ter, recentemente, então, depois de mais de 7 meses fechadas as fronteiras do Brasil, a reabertura de alguns trechos dessa fronteira, com várias limitações. Então, o Brasil aqui com o Paraguai, a Ponte da Amizade sendo reaberta, né? Uma quantidade enorme de pessoas que vai perder o emprego pela interrupção do comércio, e a gente vai ter a falta de diálogo, né? Ou, quando esse diálogo existe, o não cumprimento dos acordos existentes entre o Brasil, a Argentina e o Paraguai, mostrando a ineficácia tamanha do Itamaraty atual, né? Chefiado aí por um dos que vai marcar a história do Ministério das Relações Exteriores, como um dos mais inadequados líderes, né, desse ministério, ou dos ministros que já ocupou essa pasta. Nós vamos ter aí um cenário que faz desolador, né, o retorno de uma condição periférica e
uma reprimarização, né, do Brasil, da Argentina e de outros países que tinham uma indústria importante. A gente pode ver aí a participação nessa tabela da indústria de transformação no PIB de países da América Latina e vem decrescendo, né? O Brasil, então, vai sofrer um processo de reprimarização. As commodities vão ter um momento importantíssimo na política externa brasileira, porque vão trazer aí os recursos para a nossa nova política externa durante o governo Lula. Elas vão ter a queda drástica nos seus preços, sobretudo o minério de ferro, a soja e o petróleo cru, vocês podem ver aí no gráfico. E hoje a gente não tem mais um cenário externo favorável para que haja um futuro governo o retorno de uma política externa autônoma e altiva, como houve no passado. Então, a gente vai ter aí um cenário mais difícil, no caso da eleição de um novo governo progressista. Nós temos um país hoje alinhado aos países vizinhos, cuja pauta de exportações é pautada em produtos de baixo valor agregado, produtos aí, primários, basicamente, como a soja, petróleo cru, minérios, celulose, milho, né? E a gente vai ter a soja, no caso do Brasil, da Argentina e do Uruguai, respondendo cada vez mais, e do Paraguai, pelas exportações, né? Isso não é algo positivo. A gente vê aí os comerciais da Globo mostrando o agro como pop, agro como bom. A agroindústria não é algo positivo, a gente depender cada vez mais de um produto apenas da soja. Nós vamos ter aí cada vez mais a concentração de terras, as grandes empresas comprando as menores, os concorrentes, né? A gente vai ter a concentração de mercado, não vai haver uma geração de empregos significativo ou empregos de qualidade. O que nós necessitaríamos não era um país com base no agro, né? Mas sim com base numa indústria diversificada e numa indústria distribuída de maneira planejada no território nacional, né? A gente tem aí, então, um quadro da periferia do sistema América Latina, né? Sendo ainda a condição dessa região, América do Sul também, e nós não tivemos, né? Nós não conseguimos, durante o boom das commodities, né, alterar os anos de atraso, né, e as engrenagens moldadas pelas elites nacionais e pelo capital internacional, que fizeram com que os países da América do Sul ficassem atrelados de maneira muito forte aos interesses de potências externas e de grandes empresas internacionais. Então, é importante mostrar que o cenário das fronteiras da América do Sul está ligado ao contexto e à geopolítica internacional, né? Nos primeiros anos do século XXI, a integração sul-americana, pela primeira vez na história, foi alçada recebeu, né, investimentos como política prioritária, e o Brasil chegou a nutrir, naquele momento, pretensão de se consolidar como líder regional, né? Fez uma aproximação até então inédita com os países vizinhos, e a gente teve importantes iniciativas como o Mercosul, a Unasul e a IRSA-COSIPLAN sendo levadas adiante. O atual governo já sai da Unasul, né? Ano passado a gente vai ter uma nova iniciativa chamada ProSul, que vai, então, alinhar os interesses do neoliberalismo às políticas externas de países da América do Sul. É uma nova alternativa que vai, na verdade, ser a volta à função histórica de periferia, né? A gente vai, então, ter aí uma política externa que vai relegar o Brasil a um papel despretensioso completamente no cenário internacional. Então, é possível dizer que aquele projeto do governo Lula de Brasil Líder Regional é um projeto, hoje, um projeto fracassado, né? O processo de integração regional sempre foi marcado por obstáculos, é importante dizer, o protecionismo intrabloco, as áreas de fronteira sofrendo muito com isso, e a queda do preço das commodities no mercado internacional, que vai tirar aquele elemento importante, que eram os recursos, né, para as pretensões brasileiras, sobretudo, como potência, maior país em tamanho, maior população e maior PIB, capaz de liderar esse processo, abrindo espaço hoje para novas potências como a China, né? O vácuo no processo de integração sul-americano que vem sendo aproveitado pela China, que está comprando grandes empresas em setores estratégicos, como de energia. Nós temos a CPFL, que era a Companhia de Eletricidade do Estado de São Paulo, a maior que tinha no país, foi comprada
o controle dela pelos chineses, né? Ela já estava nas mãos de uma grande empreiteira brasileira solapada pela Lava Jato. Ela vai, então, fragilizada, vender esse setor. Hoje a China controla 25% das linhas de transmissão de energia do Brasil. E a gente não vai ter, então, o Brasil com uma política externa importante no cenário internacional que possa alterar hoje, ou nem em médio prazo, a realidade da sua integração com os países vizinhos e, por consequência, a realidade das fronteiras. Hoje a gente pode caracterizar o Itamaraty como uma agenda vazia e por uma diplomacia financeira com reduzidas e desprestigiadas viagens, né? A gente marca aí o fim, então, dessa percepção do Brasil como um líder, né, que fracassou, né, na sua tentativa de ser uma potência regional. Hoje, a total falta de coordenação com seus parceiros do Mercosul e isso pode ser percebido e materializado nos impactos na fronteira. São temas muito diversos. Eu acho que eu trouxe aqui mais uma contribuição no sentido de trazer apontamentos que vocês podem passar a aproveitar em artigos e também na própria dissertação. Os autores teóricos, o professor de vocês já passou, eu acho que ao longo das aulas, ele é a pessoa mais capacitada e que conhece a maior quantidade e os melhores autores nesse sentido. O que eu trago a vocês é que, para contribuir com esse conjunto de autores que vocês já têm na disciplina, algumas obras, como a obra de Benedict Anderson, A Comunidades Imaginadas, para vocês fazerem uma releitura dos nacionalismos e do que é o sentido, né, da palavra nação. O livro do Jeffrey Frieden, né, um economista importante americano, Capitalismo Global, e alguns textos, né, como o Dalí Osório Machado, Estado, Territorialidade, Redes, muito provavelmente já trabalhado em aula, e a obra do Walter Mignolo, A Ideia de América Latina, né, A Ferida Colonial e a Opção Decolonial, e, para entender o Brasil, a Formação Espacial Brasileira, a obra do Rui Moreira. Então, são alguns dos apontamentos que eu tinha para hoje. Eu espero ter contribuído com o andamento da disciplina, que vocês possam aproveitar pelo menos uma parte desse material que vai ficar disponível para vocês. Foi um prazer muito grande, espero que a conexão tenha ficado legal e que vocês tenham conseguido encontrar e perceber as minhas ideias. Obrigado. Valeu, Camilo. Eu pediria, deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Consigo. Valeu aí, muito bom. Camilo, anos dando aula em cursinho, anos já como professor universitário, tem toda a maneira, toda a forma adequada de fazer uma bela apresentação. E, Camilo, temos algumas perguntas aqui. Foi muito bacana a tua apresentação, uma panorâmica ampla e eficaz sobre os projetos inerentes já há algum tempo à América do Sul. Eu vou pedir para Regina e depois o Marcelo se pronunciarem, e tem alguns que estão fazendo perguntas pelo chat. Então, por favor, Regina, a palavra é sua. Regina? Acho que a Regina está com algum problema na conexão dela. Então, Marcelo, por favor, tome a palavra e depois a Regina verifica aí se ela consegue entrar aí para fazer a pergunta dela. Professor, consegue me ouvir? Alto e claro. Ok, tá ótimo. Eu tive um probleminha aqui com a conexão, acho que a Regina teve o mesmo problema, mas vamos lá. Doutor Camilo, no seu texto, o senhor faz uma referência ao Cabaleiro, né, 2012, afirmando que o Mercosul opera mais como uma zona de livre comércio do que como uma união aduaneira. Além dos problemas que o senhor já citou, foram citados, o senhor acha que, na sua opinião, o sucesso do Mercosul passaria
essencialmente pela criação, pela adoção de uma moeda única, como foi no caso do euro, para a União Europeia? Essa é a minha contribuição, professor. Camilo, tu queres que a gente faça um conjunto de 2, 3 perguntas para agilizar a nossa aula remota? Oi. Oi. O Camilo está aqui ainda? Estão me ouvindo agora? Esse Camilo está por aqui? Não. Deixa eu mandar uma mensagem aqui para ele no chat. Ele não tá. Beck, estão me ouvindo? Oh, Ah, tá. acho que o Camilo, ele caiu ou ele... Professor, eu vi ainda há pouco a conexão dele cair, ele já como tivesse saído da aula, professor. Por isso que eu achei estranho, eu fiquei meio receoso em fazer as perguntas justamente por isso. Ah, mas eu acho que logo, logo ele entra. Vamos aguardar um pouquinho. Ok. O Camilo, ele acabou de passar um concurso para ser professor da Federal do Goiás, da aula da mesma disciplina que eu trabalho, Geografia Política lá. Peraí que eu estou conversando com ele aqui, gente. Inclusive, minha conexão, professor, na hora que eu estava conversando, eu acho que deu até umas travadas também, que eu acho que a internet deu uma travada aqui também. Aqui em casa também, quase teve uns períodos que eu não consegui entender o que ele estava falando. Eu mandei o convite para ele novamente, para ele entrar. Acho que logo ele entra. Professor, eu vou levantar novamente a mão aqui para você me colocar na pergunta, tá? Não, quando ele entrar, você já começa falando. Primeiro eu. Pela ordem. Berg, só me responde uma. Ele falou que eu posso trazer 20 litros da Argentina, ou é 20 garrafas de vinho? Eu não escutei essa parte. Também não vi essa parte. Está com problema para entrar. Eu vou... Deixa eu ver se eu gero aqui de outra maneira o...
Bom, acho que agora vai dar certo. Vamos ver. Poxa, o Camilo não está conseguindo entrar. Eu não fiz nenhuma manobra aqui. Professor, é que às vezes a gente aperta no botão que bloqueia sem querer a pessoa do acesso. Entre nas configurações, veja se sem querer não apertou no botão que bloqueia ele de entrar. Acontece isso às vezes em algumas aulas já aconteceu isso. É a primeira vez que a Regina ia perguntar, acontece isso. Cara, não acredito numa coisa dessa. Mas onde é que eu vejo isso, rapaz? Configurações não tem. Me respeita, que eu já perguntei outras vezes. Tem uma configurações, é porque eu sei que é o gerenciador, que dá para ver pessoas tipo banidas da live, entendeu? Aí você tem que tirar, senão vai ter que abrir um novo link, você não vai conseguir entrar. Controle. Quando esse recurso está desativado, quem não foi convidado tem que pedir. Quando esse recurso está desativado, quem não foi convidado tem que pedir para participar, inclusive as pessoas na sua organização.
quando essa configuração está desativada, só os convidados do organizador podem participar sem pedir. Não é possível participar na reunião. Só os organizadores podem ligar para... Ah, caramba! Puta merda! E agora? Não sei o que fazer. Prof, sugiro criar um novo link. Aí manda no grupo dos meninos que eles entram. Verdade. Bora logo. Porque tem uma configuração, eu acho que o senhor com certeza apertou que ele saiu, eu vi que ele saiu quando o senhor fechou o slide dele. E aí eu acho que foi nessa hora, sem querer, o senhor deve ter apertado numa parte que bloqueia a pessoa. Vocês já estão aí? Estão, né? Estamos. Sim. 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 Espera aí, Camilo. Eu vou passar o link para vocês aqui, ó. Tá aí no chat. Tá bom.